Olá pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 1 Samuel. E hoje vamos ler 1 Samuel, capítulo 23. Davi salva o povo de Keila. Diz assim a palavra de Deus. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais, então, se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus? Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor. Vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo de Keila. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por causa dele. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo viu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde. E o Senhor disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zife. Dia após dia, Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns zifeus foram informar Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vá quando quiser, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em suas mãos. Saul respondeu: o Senhor os abençoou por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem-me que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zife, à frente de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Saul e seus soldados começaram a busca, e ao ser informado disso, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e Davi e seus soldados pelo outro fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Selá Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de Engedi. Então, pessoal, 1 Samuel, capítulo 23, aborda o período em que Davi, já estabelecido como líder,
recebe notícias de que os filisteus estão atacando a cidade de Keila. Apesar dos riscos, Davi busca a orientação de Deus por meio do sacerdote Abiatar e decide ir em auxílio à cidade. Deus assegura a Davi que ele entregará os filisteus em suas mãos. Davi e seus homens salvam Keila, mas a ameaça de Saul persiste. Ao saber dos planos de Saul contra Davi, Davi novamente busca a orientação de Deus. Os habitantes de Keila, entretanto, consideram trair Davi para protegerem-se de Saul, levando Davi e seus homens a deixarem a cidade e continuar sua jornada. Aprendemos com este capítulo que, em meio ao perigo, Davi confiou em Deus para orientação e proteção. A decisão de Davi de salvar Keila, mesmo enfrentando ameaças, destaca sua confiança na direção de Deus. A mensagem central aqui é que em tempos de perigo, podemos confiar em Deus para orientação e proteção. Da mesma forma como Davi buscou a vontade de Deus antes de agir, também devemos buscar a sabedoria de Deus em todas as nossas decisões. Lembre-se que possamos aprender com a história de Davi a confiar em Deus em todas as circunstâncias, buscando sempre a sua orientação, entendendo que a vontade de Deus é sempre a melhor solução a ser aplicada em nossas vidas e decisões. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Conseguimos ler mais um capítulo do livro de 1 Samuel, ok? Esse livro é impactante e muito importante para a nossa fé. Eu espero que possamos estar juntos amanhã para lermos mais um capítulo desse livro, ok? Então fique na paz e que Deus te abençoe.